Os especialistas estão certos de que dividiremos a era da exploração espacial em um tempo antes e um tempo depois do telescópio James Webb. Isso não é nenhuma surpresa, visto que as descobertas feitas pelo telescópio mais poderoso de todos os tempos já nos mostraram que nossos modelos atuais simplesmente não oferecem a realidade cósmica em detalhes. Webb já detectou toda uma gama de estruturas que, de acordo com nosso entendimento, não deveria existir de forma alguma nessa forma. Isso se refere, em particular, aos objetos que se formaram imediatamente após a chamada Era das Trevas e que simplesmente pareciam muito grandes e massivos para o seu tempo de formação inicial. E é por isso que os especialistas estão cada vez mais admitindo que nossas ideias condicionais sobre o universo inicial estão irremediavelmente desatualizadas e que ainda há um longo caminho a percorrer antes que tenhamos entendido essa era confusa. À vista dos milhares e milhares de objetos que brilham para nós nas noites estreladas, parece inconcebível. E ainda assim, o universo já foi um lugar de escuridão absoluta. Na verdade, o cosmos passou por muita coisa desde o seu início, 13,8 bilhões de anos atrás. Nos primeiros 380 mil anos após sua criação, o universo era inicialmente um plasma ionizado, quente e denso. No entanto, ele então esfriou a tal ponto que os prótons e elétrons que preenchiam o universo eram capazes de se combinar para formar átomos de hidrogênio neutros. Durante essa chamada Era das Trevas, no entanto, não havia fontes de luz, nem estrelas ou galáxias, apenas um espaço neutro transparente preenchido com uma névoa densa de gás hidrogênio. Que a luz cósmica tenha sido religada no período que se agitou é graças às primeiras estrelas e galáxias, que surgiram cerca de 100 milhões de anos depois e gradualmente reionizaram o gás através de sua radiação ultravioleta. No curso disso, os elétrons foram separados dos prótons, deixando-os como partículas livres. Entre os especialistas, essa era conhecida como o crepúsculo cósmico. E embora ainda esteja rodeado por alguns enormes pontos de interrogação, o telescópio James Webb já nos mostrou que ele se desenvolveu de forma bem diferente do que foi mencionado anteriormente. Porque há uma coisa que não podemos esquecer. Ele foi especialmente desenvolvido para a astronomia infravermelha. Uma das principais tarefas do dispositivo de 10 bilhões de dólares é olhar para os cantos mais distantes e, portanto, mais antigos do cosmos, e obter um vislumbre direto da fase imediata após a Era das Trevas. E os resultados são bastante surpreendentes. Se você está um pouco interessado no assunto, deve ter ouvido que o Webb detectou 6 galáxias antigas já em 2023, que incorporam nada menos que uma impossibilidade astronômica. Mais especificamente, isso se refere ao fato de que as estruturas já existiam 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. E apesar de tudo isso, elas já eram tão massivas quanto a nossa Via Láctea é hoje. Consequentemente, todos os 6 bebês galácticos prematuros contêm mais de 10 e, em um caso, até mais de 100 bilhões de massa solar de estrelas. Para explicar a existência de tais galáxias massivas neste estágio inicial, ou a densidade de matéria no jovem cosmos, teria que ser de 2 vezes maior do que o previsto pelo 5 modelo cosmológico padrão, ou as galáxias contidas que cresceram de uma forma que é completamente desconhecida para nós. Em vista disso, provavelmente não é particularmente surpreendente que os mistérios galácticos doravante se tornaram conhecidos como destruidores do universo. Mas, na verdade, isso foi apenas o prelúdio para uma série de descobertas não menos confusas de Webb, que desde então tem dado aos cientistas um forte dor de cabeça. Por um lado, há uma galáxia chamada Jades GSZ,
14.0, que entrou no estágio cósmico já 290 milhões de anos após o Big Bang, e que também se apresenta como muito grande e estrelada para isso. Como uma galáxia poderia ter formado várias centenas de milhões de massas solares de estrelas em menos de 300 milhões de anos é uma questão em aberto, e vale a pena considerar esse fato novamente. Antes que o telescópio James Webb revelasse a verdadeira face do universo jovem, os especialistas presumiam que havia apenas pequenas galáxias bebês de baixa massa naquela época. E, em teoria, é claro, isso também faz sentido. Afinal, nossos modelos sugerem que tão pouco tempo depois do Big Bang, simplesmente não havia matéria normal o suficiente para formar tantas estrelas em tão pouco tempo. E ainda assim, lá estão eles. Assim como os monstros vermelhos que foram detectados algumas semanas atrás e, mais uma vez, desafiam nossa compreensão do crescimento inicial das galáxias. O modelo padrão da cosmologia está errado. Em vista do fluxo constante de novas surpresas que o universo agora revela com regularidade crescente, uma questão fundamental surge. Se tantas estruturas são encontradas por aí que contradizem descaradamente o modelo padrão da cosmologia, poderia ser que este modelo esteja simplesmente errado? Agora, para descobrir com certeza, uma equipe de pesquisa liderada por Mengguan Xiao, da Universidade de Genebra, se propôs a procurar sistematicamente as primeiras galáxias atípicas mais uma vez. Ao longo disso, os cientistas avaliaram os dados encontrados pelo espectrômetro de infravermelho próximo NIRCam de Webb, e eles realmente descobriram mais 36 galáxias massivas envoltas em poeira que existiram cerca de uma fração de anos após o Big Bang. Por fim, os espectros de alta resolução de Webb penetraram os véus de poeira que cobriram as galáxias praticamente invisíveis no espectro óptico, após o que a equipe começou a analisar a massa estelar correspondente e sua relação com a matéria normal e escura. No curso disso, no entanto, 3 objetos devem se destacar claramente da massa galáctica, e por causa do seu tamanho espantoso e cor vermelha. Os astrônomos os chamaram de monstros vermelhos. Na verdade, os membros deste trio são quase tão massivos quanto a Via Láctea, e também se apresentam como formadores de estrelas extremamente prolíficos. Expresso em números, isso significa nada menos do que as suas respectivas taxas de formação de estrelas somam 795 a 1030 massas solares por ano, o que, no entanto, apenas aprofunda ainda mais o mistério já existente. Para produzir tantos corpos celestes em tão pouco tempo, os 3 monstros vermelhos têm que converter muito mais gás em estrelas do que o normal. Para fazer isso, os pesquisadores afirmam que sua chamada taxa de conversão é 2 a 3 vezes maior do que seria normal para a formação de estrelas mais eficiente em galáxias mais jovens. Isso ocorre porque esses jovens galácticos só podem usar cerca de 20% do gás disponível para a formação de estrelas. Mas os monstros vermelhos aparentemente parecem, de alguma forma, contornar os diversos processos que normalmente limitam a eficiência da formação de estrelas. Mas o que essa descoberta significa em um contexto maior? Bem, para o modelo padrão, ela fornece notícias encorajadoras. Afinal, uma alta densidade impossível de matéria no universo jovem não é necessária para explicar a existência das primeiras galáxias massivas. Ao mesmo tempo, no entanto, os monstros vermelhos sugerem que a formação de estrelas e o crescimento de galáxias ocorreram de forma bem diferente naquela época do que depois. De acordo com Racial e seus colegas, eles fornecem fortes evidências de que o cosmos era 2 a 3 vezes mais eficiente em termos de crescimento de galáxias em seus primeiros dias. Mas o que permitiu que isso acontecesse ainda
é completamente incerto. O que é certo, no entanto, é que os monstros vermelhos marcam o início de uma nova era no estudo do universo primitivo, e que não apenas o passado cósmico, mas também o presente, parecem extremamente confusos. Webb mostra que o universo está se expandindo rápido demais. Como todos sabemos, o universo tem se expandido continuamente desde o Big Bang, e uma taxa cada vez maior. Para explicar a expansão acelerada do cosmos, os especialistas postularam a energia escura, que se acreditam agir como uma espécie de contrapeso à gravidade e sobre a qual, além disso, praticamente nada se sabe. No entanto, a taxa exata de como o universo está se expandindo atualmente é muito debatida, embora, na verdade, conheçamos uma constante cosmológica fundamental, a constante de Hubble, que indica precisamente isso. Infelizmente, há um problema significativo aqui. O modelo padrão prevê uma constante do Hubble de cerca de 67 km por segundo por megaparsec. Para colocar em contexto, um megaparsec é cerca de 3,26 milhões de anos-luz, o que, em outras palavras, significa que a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras no espaço aumenta em 67 milhas por segundo a cada 3,26 milhões de anos-luz. Bem, pelo menos em teoria, porque observações espaciais reais foram mostradas, com base em supernovas, lentes gravitacionais e estrelas variáveis, que o valor da constante do Hubble, na realidade, é de 73 km por segundo por megaparsec. E só para esclarecer, isso corresponde a impressionantes 20 mil milhas por hora por megaparsec. Mas como uma discrepância tão dramática pode ser explicada? Poderia ser o resultado de erros de medição? Bem, era exatamente isso que a equipe de Adam Riess, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, queria saber quando usamos o Webb para reexaminar os dados encontrados pelo telescópio espacial Hubble. Mas o ponto principal da avaliação do maior conjunto de dados Webb, até o momento, foi que o universo, na realidade, simplesmente não faz o que deveria em teoria. Desta vez, também, o resultado geral produziu uma constante de Hubble de 72,6 milhas por segundo por megaparsec. E, de acordo com Riess, tudo aponta para o fato de que nossa compreensão do cosmos é simplesmente incompleta. É possível que tenhamos negligenciado até agora um componente que deu ao universo primitivo um impulso inesperado após o Big Bang. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser que a energia escura tenha propriedades desconhecidas ou que partículas exóticas estejam adormecidas por aí, podendo resolver o problema. E agora mostraremos como resolver o problema dos seus vídeos perdidos. Basta clicar no inquérito para cima e se inscrever para ficar atualizado de agora em diante. Até breve.